Olá, nesse vídeo eu gostaria de fazer sobre um assunto e demonstrar que a rebelião a autoridades e o xingamento a autoridades se enquadra no mesmo pecado de sodomia. Eu quero demonstrar isso com base na Bíblia, nas Escrituras. Nesses últimos anos, muitas pessoas têm atacado as autoridades, os ministros e presidentes também. Eu gostaria então de dizer que esse tipo de ação se enquadra no mesmo pecado de sodomia. Muitos criticam aqueles que defendem a ideologia de gênero e que a Bíblia é clara em dizer que isso é pecado e que são dignos de juízo os que tais coisas praticam, mas essas mesmas pessoas que criticam aqueles que defendem a ideologia de gênero e fazem xingamentos a autoridades, incluindo aqueles que se dizem conservadores, que conhecem a Bíblia, até pastores que xingam autoridades, blasfemam contra autoridades ou então aceitam, passam a mão na cabeça dessas pessoas, se enquadram no mesmo pecado de sodomia. Eu gostaria de trazer base bíblica sobre isso. O primeiro texto que eu quero trazer como base é o texto de Judas. Texto de Judas, capítulo 1, do verso 4 em diante. E sobre esse texto, especificamente, eu tenho um vídeo que eu falo somente desse texto, com uma exegese com base no original grego. Aqueles que defendem que devemos ser submissos a anjos, a autoridades de anjos, segundo alguns intérpretes. Eu falo de alguns intérpretes e coloco que isso é um absurdo, né? Um absurdo teológico e bíblico. Mas vejam o que diz aqui o apóstolo Judas. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Notem que Judas está falando de certos indivíduos, de líderes que estavam entrando na igreja, estavam falando, pregando a libertinagem da graça de Deus e que negavam o soberano Senhor Jesus Cristo, mas eles estavam lá na igreja. Aí no verso 5, Judas, continuando o argumento, pois ele usa o pois aqui como portanto. Na verdade, essa conjunção grega é a conjunção der. E nós precisamos entender que aqueles que conhecem sintaxe não devem classificar uma conjunção sem o seu contexto. Por exemplo, a conjunção e na língua portuguesa, que também é a conjunção der, quer dizer tanto e como mas, porém, ela deve ser interpretada segundo o contexto. E no contexto aqui, essa conjunção é uma conjunção conclusiva, pois, por isso que a atualizada traduziu corretamente como pois. Algumas traduções dizem mas não condiz com o contexto a uma conjunção adversativa. Eu vou dar um exemplo. Na língua portuguesa, a conjunção e, ela não somente pode ser aditiva, mas ela pode ser adversativa e pode ser também conclusiva, ou seja, todas as orações coordenadas. Então vejam bem, se eu disser assim, não vi ninguém em casa e fui embora, ou seja, a conjunção e é a mesma função nesse texto aqui. Ela tem a função conclusiva, não vi ninguém em casa, logo fui embora, portanto fui embora. Então, está correto aqui
a conjunção pois. Vejam que Judas está continuando o texto. Quero, pois, lembrar-vos que, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Notem que Judas aqui, então, está dando dois exemplos. O primeiro exemplo é do Egito, a saída do povo do Egito, que ele diz que os demais foram destruídos, ou seja, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida, todos os outros foram destruídos no deserto, morreram no deserto. Ele está trazendo o exemplo disso. Sodoma e Gomorra, ele também trouxe que foram destruídos e foi como exemplo. Mas ele continua o argumento aqui, ora, estes quem? Estes são exatamente aqueles que ele estava falando, certos indivíduos que se introduziram com dissimulação. Estes, da mesma sorte, semelhantemente, no texto original também pode ser, ora, essa conjunção, ora, aqui também é uma conjunção usada mais nas orações coordenadas adversativas. No entanto, aqui o sentido é para demonstrar perplexidade. Perplexidade. Ora, ou, no entanto, vejam o que eu vou falar, né? Semelhantemente, notem, semelhantemente, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, ou seja, esses líderes não só estão praticando a porneia, né? Contaminam a carne, não só eles estão praticando a impureza, certo? Como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Semelhantemente a quê? Aos pecados que ele estava falando sobre. E aí ele diz aqui que esses rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes quem? Aqueles que ele estava falando, esses líderes. Porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Notem, eu tenho um vídeo que fala exatamente desse texto. O arcanjo Miguel, esse texto é muito interessante, porque Judas usa uma literatura apócrifa e ele introduz no seu texto, né, inspirado. E ele diz que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ele não tentou, ele não usou, né, de palavras infamatórias contra o próprio diabo. Agora, vejam bem, gente, tem alguém mais maligno que o próprio diabo? Não tem. Mas Miguel reconheceu a autoridade angelical de Satanás, porque ele era um querubim da guarda, segundo Isaías. Ele era um querubim, era um anjo maior do que ele, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Judas está trazendo o exemplo, porque as autoridades daquela época eram más, eram ditadores sanguinários, eram impuros, todos eles, né? Tinham relacionamento de total impureza. Nero, né, se relacionava com sua irmã, e Calígula, e muitos outros imperadores, todos eles eram impuros, eram ditadores, os governadores eram corruptos, eram sanguinários. Veja o caso de Herodes, que mandou matar as criancinhas de até 2 anos de idade. Então, mesmo assim,
O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, diz que toda autoridade é constituída por Deus, toda autoridade é constituída por Deus, e elas foram destinadas por Deus, E aqui Judas, ele fala que o pecado da blasfêmia contra essas autoridades se enquadra no mesmo pecado da sodomia. Aqueles que dizem que essa passagem do arcanjo Miguel se refere que nós devemos ter uma submissão aos anjos, isso é um absurdo, né? Porque a Bíblia jamais diz que nós devemos ser submissos a anjos, ao contrário, os anjos, eles são a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, diz lá Hebreus capítulo 1. Então, verso 14, então jamais aqueles que interpretam dessa forma, eles esquecem o contexto, esquecem a exegese, eles se baseiam apenas nas palavras kuriotes, do grego, e doxas. Eles dizem que essas palavras kuriotes e doxa são usadas para anjos, mas essas palavras também são usadas para autoridades terrestres, autoridades humanas. Nós vemos as palavras gregas dunamis, que é para poderes, potestades e exousia, potestades e autoridades e potestades, também são usadas para autoridades humanas. Eu falo isso no vídeo, deixo base bíblica, né? Lá em Efésios, capítulo 6, e muitas outras passagens em Colossenses, também são usadas passagens. A palavra curiotes também é usada para pessoas humanas. Então, dizer que essa passagem é só para submissão a anjos está fora completamente do contexto bíblico e está fora também de uma exegese adequada. Então, vamos ver que Pedro, ele acompanha o raciocínio de Judas e diz aqui no 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, que fala assim, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Vejam que Pedro chama os sodomitas de insubordinados. Sim, se você olhar no texto de Gênesis, os sodomitas não levaram em conta o próprio Ló, que era uma espécie de juiz, porque ele estava na porta da cidade, e disseram que os anjos se passavam como juiz, ou seja, os anjos, tudo indica que os anjos estavam dizendo que eles estavam em um pecado, que eles iriam ser punidos por isso, ao que parece, porque eles disseram que os anjos quiseram ser juiz para eles, né? Como que eles dissessem, olha, nós não obedecemos a Ló, que é o juiz constituído na cidade, quanto mais vocês querem dar uma de juízes. Então o que acontece? Eles eram insubordinados. E aí Pedro continua, porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, tormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe levar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Pastores que difamam autoridades, ministros que xingam, desgraçados, escrotos, né? Palavras de baixo calão. Os membros devem perceber que esses pastores, que essas pessoas não são cristãos, ou eles estão em pecado, porque se enquadra no mesmo pecado de sodomia, aqueles que não obedecem, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. No entanto, eu não estou dizendo que você tem que obedecer tudo das autoridades, mesmo aquelas coisas que vão contra as Escrituras. Claro, os apóstolos disseram, importa obedecer a Deus do que os homens. Aquilo que vai contra as Escrituras, é claro,
Nós temos que obedecer às Escrituras. Mas eu estou falando de blasfêmias, de xingamentos, de xingar presidentes, quaisquer que sejam os presidentes, chamá-los de xingamentos, ou ministros. Isso para Deus é pecado e se enquadra no mesmo pecado de sodomia. Vejam o que aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos 23, verso 2. Vejam uma coisa interessante. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Não falarás mal da autoridade do teu povo. O que Paulo estava citando? Paulo estava citando Êxodo 32, 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Minha gente, o apóstolo Paulo chamou aquela pessoa que ele não estava vendo direito, parede branqueada. Olha só, parede branqueada é um xingamento, ou seja, era usado para os sepulcros, ou seja, para aquelas, era algo humilhante, né? Nós não sabemos, no nosso contexto, quanto aquilo era humilhante. Paulo chamou parede branqueada, mas quando alguém disse que era um sumo sacerdote, Paulo disse: opa, irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito na lei, que não blasfemarás contra Deus e contra o príncipe do teu povo, ou seja, uma autoridade constituída por Deus. Portanto, aqueles que estão xingando autoridades, aqueles que estão xingando ministros, esses devem ser repreendidos e até disciplinados por igrejas. Em redes sociais, eles devem ser disciplinados, porque eles estão no mesmo pecado de sodomia. Ok? Então, que Deus abençoe vocês. Quero apenas lembrar o texto de 1 Samuel, que diz que o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria. Aqueles que invadiram o Congresso Nacional e estão orando a Deus, estão louvando a Deus, estão cometendo pecado de feitiçaria, estão em rebelião contra Deus, porque Deus constituiu aquelas autoridades. Ok? Que Deus abençoe a sua vida e pensem no que a palavra de Deus fala sobre isso.